Olá, família Quadrangular! Eu sou Kenneth Fernandes. E eu sou Olga Pinheiro. E esse é o Quadrangular Cast. Hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas ilustríssimas para falar de um tema muito pertinente na nossa igreja, né? Uma igreja que, para a honra e glória do Senhor, tem muitos pastores, logo temos muitos filhos de pastores. Isso é verdade. E para falar sobre o que é, como é ser filho de pastor, nós temos aqui a Samara Chaves e o pastor Josué Neto. A Samara, que é filha do superintendente de Marituba, o pastor Rodivaldo Chaves, e o pastor Josué Neto, que é neto do pastor Josué Benson, simples assim, e filho do Josué Júnior e da pastora Carla Benson. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de receber vocês para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria muito que vocês, nesse momento, ficassem à vontade aqui para compartilhar, né, da vida de vocês. E, nesse primeiro momento, olhando ali para a nossa câmera, dar as boas-vindas para o pessoal que está assistindo aqui vocês. E aí, galera, beleza? Oi, como é que tá? bem? Tudo bem? Paz? Esse tema, ele nasceu no coração da equipe justamente porque, principalmente por conta do testemunho que a gente ouviu da Samara no Congresso de Adolescentes. Perfeito. E porque é algo que a gente também já ouviu muitas vezes ser conversado no meio da nossa igreja, né? A realidade do filho de pastor. Então, para a gente começar, gostaria de perguntar para vocês, como foi crescer sendo filho de pastor? De modo geral, como foi essa missão? Então, gente, primeiramente, paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está gravando à noite, mas independente da hora que você esteja ouvindo esse podcast, que Deus possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo venha a falar com você. E boa noite, Kenneth Fernandes, boa noite, Olga. Boa noite. É um prazer estar aqui. E assim, ser filho de pastor é algo que, primeiro que é sem comparação, porque tu tens uma vida que tu está crescendo e tu está sendo observado, não só pela sua família, não só pelas pessoas mais próximas de você, mas por toda uma comunidade. E, querendo ou não, isso é muito bom, porque você tem a força que a comunidade traz para você, você tem a força que a igreja traz sobre a sua vida, mas também é um grande peso de responsabilidade. Sim. Porque a cada momento da sua vida você também vai estar sendo visto, sendo cobrado. Muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o filho do pastor do próprio pastor, pensam que o filho de pastor já nasce pronto para tudo na vida. Então, é uma grande honra, acima de tudo, mas como toda grande honra, também tem uma grande responsabilidade que está embutida nisso. Nesse caso, concordo com tudo que o Josué falou. Realmente, a gente tem essa pressão. E outra coisa também que é incrível ser filho de pastor é que você cresce ouvindo a verdade. Você cresce numa família estruturada, você cresce ouvindo que Deus é a base de tudo. E isso reflete muito na gente quando a gente vai crescendo. Então, ser filho de pastor, para mim, sempre foi uma alegria, mas como também uma responsabilidade. Tendo em vista, falando sobre responsabilidade, vocês se sentem, assim, muito cobrados, assim, falando pessoal mesmo, assim, vocês se sentem muito cobrados por vocês serem filhos de pastores? Eu tenho que manter uma postura e tal, para que as outras pessoas possam, digamos, talvez me julgar. Eu não posso errar ali, porque eu sou filho do pastor, então se eu errar vai ser feio para o meu pai, aquela coisa toda. Como é que vocês pensam em relação a isso, assim? Kennedy, quando eu era mais novo, digo assim, criança até adolescente, eu sentia muito isso. Muito por conta da própria imaturidade, que é da idade, né? Muito por conta do que a gente ainda está crescendo, ainda está se formando, ainda está vendo o que a gente realmente quer na vida. E muitas vezes nesse processo a gente ainda está formando aquela identidade que a gente tem em Deus. A gente ainda está formando aquela identidade que a gente tem na palavra. Então, para muitas coisas, a gente se sente realmente cobrado, a gente tenta manter uma postura com medo do que possa refletir sobre os nossos pais, sobre a nossa família e tudo mais. Porque, enfim, acaba que, como eu falei ainda há pouco, acaba que o filho do pastor, ele é a extensão do pastor. Mas muitas vezes ele ainda não tem, com certeza, quando é criança não vai ter o preparo teológico, não vai ter a maturidade emocional, não vai ter a caminhada de fé
que o pastor teve. Ainda Certo. está criando isso, né? Então, a gente, muitas vezes, por própria imaturidade, a gente se sente assim. Entendi. Isso é uma autocobrança, né, que a gente coloca sobre a nossa própria vida. Meus pais, por exemplo, eles nunca cobraram que eu fosse igual a eles. Mas eu colocava assim, pensando, meu Deus, eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual à minha mãe, porque eu tenho que dar exemplo. Eu acho que eu ouvi muito essa frase durante a minha infância, você tem que dar exemplo, Samara, para as outras pessoas, porque as pessoas vão se espelhar, de qualquer forma. Sim, Tu está naturalmente. ali no púlpito, no culto da família, então as pessoas vão te ver, vão te observar. Elas vão querer agir, talvez, como tu ages. E isso é muito complicado, diversas vezes, porque a gente começa a se auto-sabotar. Sim. A gente começa, muitas das vezes, não querer falar sobre a nossa vida para o nosso colega da igreja, porque quando a gente fala da nossa vida, eu estou falando da vida do pastor, estou falando do meu pai. Não tem para onde correr, né? E isso afeta, às vezes, no discipulado. E você se fecha, você começa a entrar num processo assim que você não vai desabafar e começa a doer. E começa a gerar amargura, muitas das vezes, porque como é que você vai pedir ajuda para alguém? Tem que ter, tem que ter até- bastante cuidado, né? Até complementando um pouco a Samara, até um tema que eu queria trazer mais para frente, mas já que ela puxou, é que é uma das coisas que acho que foi mais difícil para mim e mais difícil, acho que para muitos filhos de pastores. Se a gente for contar, a gente tem uns 3.000, 3.500 pastores quadrangular. Exatamente. Então, jogando que tenham 2 filhos, Já é a gente tem uns 7 a 10 mil filhos de pastor no nosso estado. E que, assim, muitos dos filhos de pastores vão ser as pessoas que a igreja vai negligenciar no discipulado. Por quê? Porque já é filho. Porque pensa que já sabe tudo. Sim. Então, tipo assim, graças a Deus, na minha vida eu pude encontrar pessoas que estivessem dispostas a me tratar, não como filho de alguém, como neto de alguém, mas como um cristão que precisa aprender, que precisa ser discipulado. Mas, muitas vezes, o filho de pastor cria-se esse bloqueio, né? Porque como é que tu vai tocar nas áreas sentimentais, nas áreas familiares da vida do teu pastor? Como é que tu vai, muitas vezes, até o discipulador fica com medo, né? Como é que eu vou me opor ao meu pastor em alguma ideia? Como é que eu vou me opor em alguma ação que ele tenha feito? Enfim, é uma questão bem complexa que dá para conversar horas sobre isso. Dá para ter só um café só para falar sobre isso, né? Um tempão, é verdade. E assim, eu achei muito interessante que vocês falaram dos desafios, mas logo no começo vocês citaram que é o privilégio, que também é uma grande alegria. E eu queria que vocês compartilhassem quais são as alegrias. Eu não tive esse privilégio de nascer num berço cristão e filho de pastores ou algo nesse sentido. E eu acho isso deve com certeza ser maravilhoso, como a Samara disse, né? Tu nasce ouvindo a verdade. Então, além de falar dos desafios, quais foram assim as maiores alegrias para vocês de ter nascido nesse berço cristão, filhos de pastores? Contem pra gente. Tá, com relação a privilégio, como eu tinha falado, considero um privilégio por a gente conhecer a verdade desde cedo, mas também pelo fato da gente sempre estar em comunhão ali na igreja. A gente é muito abençoado pela vida das pessoas, pelas pessoas que servem dentro da igreja. Assim como eu também fui diversas vezes abençoada por filhos de pastores, que eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo. Então, eu cresci podendo, sempre muito abençoada pelas pessoas. Desde aquela irmã que fazia aquele bolinho na igreja, que dava para os meus pais, até como ouvir palavras assim que me ajudaram. Mesmo a pessoa não sabendo, mas o que ela falou me tocou muito, porque eu precisava ouvir aquilo. Então, é um privilégio você estar sempre nessa comunhão. Eu acho que a infância cristã, no geral, ela é muito caricata, assim por dizer. E algo muito interessante, acho que as pessoas não sabem, inclusive, é que, assim, eu sou família pastoral dos 2 lados da família. Então, eu tenho tanto o pastor Josué, né? Acho que todo mundo conhece, o Quadrangular Cast, né? Mas, pelo lado materno, eu também sou neto de pastor. Pastor Lessa, que era pastor batista, daqueles batista raiz mesmo. Sim. Mas foi bom porque, sim, e ele era, eu lembro que o meu avô materno também era pastor de uma igreja, no Telégrafo e tudo mais. E na minha infância, fora aqui na Quadrangular, fiz EBF, EBD, pastora Sabrina na época lá. Nossa, sim. Eu conheço ela. E que assim, a gente tive muitas experiências aqui. Eu também pude estar lá na igreja do meu outro avô, enquanto ele era ainda vivo, né? Ele morreu quando eu era bem novo.
Mas então eu tenho essas memórias dessas comunidades, né? Então, tipo assim, da gente tá correndo dentro da igreja e depois briga para parar. Aí tem a EBF, aí tem que cantar uma música que ninguém sabe. Aí sempre me chamavam para interpretar o pastor Josué. Ouvindo Aline Barros diante do trono. Nossa, sim. Aquelas letras bem... Quem pecar vai pagar. Gente, Ana Paula Valadão, muito obrigada. Ana Paula, se você estiver assistindo esse podcast, muito obrigado. Você ajudou muito a Você gente. ajudou muito, você ajudou muito. Glória a Deus. Tá, mas eu queria também perguntar para vocês, foi a gente conversando aqui, essa pergunta surgiu aqui. Eu sei que o Josué aqui, nosso pastor, né, que ele já está seguindo esse sentido, essa linhagem pastoral. Você pretende seguir nesse caminho que o seu pai segue, ser pastor um dia? Você tem vocação para esse chamado assim na tua vida? Eu sei que você serve com a gente aqui na Farol, né? E tudo mais, está na área da mídia lá com a gente e tal, tudo. Mas eu queria saber se tu tem essa vocação no teu coração também de ser pastora futuramente. O que eu tenho vontade é de servir, independente de onde eu esteja. É algo que está surgindo muito na minha vida com relação ao ministério. Glória a Comecei a Deus. fazer aqueles testes do ITQ. Nossa, sim. Só que sempre deu tudo parecido. Então, eu comecei a orar assim, Senhor, o que for para ser, vai ser. Amém. Então, o que eu quero é somente seguir. Não sei se vai ser os mesmos passos dele, não sei se vai ser, talvez, os passos da minha mãe, mas o importante é estar sempre ali, na igreja, querendo fazer, porque vai se destacar uma hora ou outra. Perfeito. Então, é orar para que isso aconteça. Glória a Deus. Amém. A gente estava conversando, antes de começar, sobre a questão das expectativas, né? Acaba se gerando uma expectativa. Vocês já até comentaram aqui que o olhar da igreja também está sobre vocês, né? E aí eu queria perguntar, para deixar registrado, vocês acreditam que existe uma expectativa colocada sobre vocês, até mesmo dentro da família, ou principalmente da igreja, olhando com um olhar, né, sobre vocês? Como é a vivência de vocês com relação a isso? Olga, sim. No meu caso, eu posso dizer que, por parte da minha família, nunca teve pressão para assumir ministério. Nunca, assim, nunca teve obrigação, nunca foi imposto, tanto que, por exemplo, dentro dos próprios filhos do pastor Josué, o pastor Paulo exerce, o pastor Marcos está aqui ajudando a igreja e tudo mais. Mas, por exemplo, meu pai não exerce ministério ativo e a minha tia Evelyn também não exerce ministério ativo. São pessoas que têm essa ajuda de outras formas, participam da comunidade e tudo mais, mas que eles não têm o chamado pastoral. E nunca foi uma pressão dentro da própria família. Mas, muitas vezes, dentro da igreja, cria essa expectativa. Sim, sim. É muitas vezes natural, enfim, por estar, como a Samara falou, em cima de púlpito, estar participando sempre e tudo mais. Mas para a vida de um jovem, de um adolescente, principalmente naquela fase de formação da identidade, isso é uma das coisas que mais cria tendência para esfriar a fé, para afastar do evangelho. Por quê? Porque quando a gente, contando meu testemunho agora, né, quando a gente tem esse chamado pastoral, eu sabia que tinha esse chamado desde muito novo. Mas boa parte da minha vida foi eu tentando negar esse chamado justamente por medo de comparação. Por medo do que, enfim, as pessoas iriam achar se eu não tivesse o mesmo ministério, se eu movesse diferente do pastor Josué, da pastora Carla, tudo mais, que são pessoas super abençoadas. Mas essa pressão externa acaba que muitas vezes bloqueia muitos filhos de pastor. Então a gente tem, sim, essa pressão muito mais externa do que interna. E isso passa, assim por dizer, quando a gente tem uma identidade firmada. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, não é neto, e que a gente tem que estar firmado na verdade, que a gente tem que ter as nossas próprias experiências com Deus para poder vivenciar tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém. Assim como Josué, eu neguei muito também. Tanto que, para eu ir para o Congresso de Adolescentes e dar uma parte do meu testemunho, foi assim, me chamaram 2 meses antes, só que eu falei, meu Deus, Senhor, é a primeira vez que eu vou estar no púlpito, a primeira vez que eu vou pregar. E foi algo compartilhado com meu pai. Sim. Então, eu fiquei assim, com muito temor, realmente. Porque eu sabia que, se fosse eu falar, eu não ia sair nada da minha boca naquele momento. Era somente o Espírito Santo que
que eu podia confiar ali, porque ele que ia palestrar, não era eu. Só era o instrumento. Então, assim, eu neguei muito, muito, muito. Mas a gente não pode fugir, né, do que Deus quer pra gente. Então, ele vai puxar a gente de qualquer forma. Tem um legado sobre a gente. Tem uma herança espiritual. Então, a gente só tem que aceitar. Quando a gente aceita, ele vai começar a trabalhar e vai te levar, assim, para lugares inimagináveis. E eu queria perguntar para vocês algo que é muito falado assim em rede social e recentemente eu estava conversando sobre isso numa aula lá do ITQ, que é as pessoas têm a tendência de achar que filho de cristão, cristãozinho é automaticamente e que filho de pastor, pastorzinho vai ser. Como foi o processo de vocês conhecerem a Jesus? Porque claro que a família teve um papel, com certeza, mas a jornada com Cristo é muito individual, né? Então, como foi a jornada de vocês para conhecer a Cristo dentro de um lar cristão? Foi desde nenenzinho mesmo ou vocês tiveram aquele momento que a chave virou, digamos assim? No meu caso, eu posso dizer que foi uma construção ao longo da minha vida inteira até chegar por agora, né? Porque apesar de ter passado a infância, na verdade, passado minha vida inteira na igreja, teve momentos que eu tive muito realmente frio espiritualmente, realmente afastado mesmo, de estar vivendo uma vida lá fora completamente diferente do que a minha família me ensinou e tudo mais. Então, foi necessário pessoas que me parassem, me discipulassem, que me apresentassem. Muitas vezes é necessário que a gente chegue no fundo do poço, né? E assim, quando eu fiz um intercâmbio em Portugal, foi justamente nesse momento em que eu pude estar longe de tudo que eu estava acostumado a viver aqui, né? Pude estar longe do que era a igreja aqui e realmente ter o meu tempo lá. Meu tempo com Deus, meu tempo com uma igreja diferente, com uma família diferente. Agradeço muito a família Batista, nunca deixo de agradecer, pastor Valdir, Raquel, Rebeca, Rafael, Daniel, todo mundo que me apoiou nesse momento. E quando eu estava lá com eles, conversando, sendo discipulado, que eu realmente entendi o chamado, realmente entendi o legado, realmente tive uma aproximação mais forte com o Evangelho, uma aproximação mais forte com a verdade, e que desde então eu peguei para mim isso. E agora não quero nunca mais estar distante disso. Glória a Deus. No meu caso, foi por amizade. Da mesma forma em que eu fiquei fria espiritualmente, foi a mesma forma que reacendeu a chama em mim. Glória a Deus. E foi por meio de amizade que Deus me abençoou assim grandemente. Eu queria agradar os meus amigos, porque eu convivia sempre mais na escola. Então, para isso, eu ficava me moldando ao que eles falavam, ao que eles faziam. Só que teve um momento em que o que eu chamava de amizade realmente não era amizade. Porque não me levava para lugares bons. Falavam mal de mim, espalhavam fofocas, coisas assim, e faziam muito bullying, de qualquer forma. Porque por mais que eu tentava parecer com eles, eu ainda era diferente demais. Porque A sua própria postura, né? Sim. Tudo. Então, uma forma das pessoas te atacarem é verbalmente, com bullying, com algo assim. Nunca vai ser algo escrachado, mas vai ser aquela brincadeirinha. Diversas vezes já falaram, uma vez quando eu estava no vestibular, falaram mal do meu pai, plenamente na sala fazendo brincadeira com ele. E eu, muito abatida com aquilo, fui para a coordenação. A própria coordenação rejeitou o que eu tinha falado, falou, não, você tem que entender, essa é uma brincadeira. Poxa, mas é uma brincadeira que está me deixando mal. Sim. E foi através disso, no momento que eu desapeguei daquelas amizades, eu fiquei sozinha. Passei por um momento, um deserto, que eu falava, Senhor, agora é só tu. É só contigo que eu quero ficar. E a partir desse momento, Deus foi me apresentando os amigos dele. E aqueles amigos deles foram restaurando a comunicação que eu tinha mais profunda com Deus. Então, foi assim. Isso posso perguntar, não sei se tu já tem quanto tempo que... Isso foi na época da escola, quando tu era menor ainda? Quantos anos tu tinha nessa época, assim? Que eu voltei, tu disse? Sim. Bom, era mais ou menos o segundo ano do ensino médio. Foi um período assim que eu estava mal. Eu acabei ficando muito ansiosa. Fui diagnosticada com ansiedade. E foi um momento assim terrível. E a partir disso, no meu terceiro ano, que eu já estava com uma pressão, tanto por vestibular, como
pressão também por decidir o que fazer. Isso já é outra história, né? A gente não vai entrar Não nesse... vamos entrar, mas... Não vamos entrar, porque é muito grande, mas... então, foi algo bem difícil. E, recapitulando, quando eu estava no vestibular, as pessoas me julgavam muito. E, a partir disso, que eu fui e fiz um propósito com Deus. Senhor, eu quero saber a tua direção. Eu quero fazer o que tu queres que eu faça. E foi assim. Então, eu fiz um propósito. Fiquei 1 ano nesse propósito. Todas as pessoas saíram de perto de mim. Glória a Deus. Fiquei sozinha. Aí, a partir disso, eu fui convidada para uma viagem. E nessa viagem, eu fui conhecendo pessoas que são, para mim, irmãs. Irmãos e irmãs que me abençoaram muito, grandemente. E que, assim, sou eternamente grata pela vida delas. Glória a Deus. Amém. Inclusive, eu quero deixar aqui esse adendo. Glória a Deus por vocês que discipularam, família Batista, amigos da Samara. Porque, como o próprio Josué comentou anteriormente, as próprias pessoas ficam com receio de chegar com um filho de pastor e discipular, por exemplo, algo nesse sentido, né? E também vocês devem ter ficado, até certo ponto, com receio de compartilhar certas coisas. Sim. Então, tem que ser criado realmente aquele ambiente de confiança com pessoas que realmente, né, estão ali para somar e para realmente fazer o evangelho ser vivo no coração de todos, porque o evangelho tem que nascer no coração de todo mundo, né? Glória a Deus por isso. E eu queria perguntar para vocês, como o Josué disse, a infância cristã é bem caricata. é engraçada por si só. E eu queria que vocês compartilhassem aqui, para a curiosidade dos nossos seguidores, qual é a lembrança mais marcante que vocês têm da infância de vocês na igreja? Algum caos, alguma situação constrangedora mesmo, gente? Compartilha. Tipo assim, você saiu correndo pela igreja. Saiu pela igreja correndo, assim, derrubando tudo. O que foi? Vocês brigaram com a irmã do Coque? Uma vez, ganhei uma boneca do meu pai. Eu tinha ganhado no sábado, o culto era domingo. Estava tão feliz, eu fui, sentei no primeiro banco. A gente ainda não estava em Maritã, a gente estava no Jurunos. Meu pai literalmente chamou minha atenção na frente de todo mundo da igreja. Eu fiquei... Meu Deus. A partir daquele momento, eu nunca mais fui a mesma. Moldou o meu caráter até hoje. Nossa, eu lembro uma vez que eu quase fui presa. Bem leve, né? Essa foi assim. Bem leve, pessoal. Criança, tinha 9 anos. Novidade, hein, gente? Aí, várias vezes, a gente, enfim, convidaram meu avô para uma convenção internacional do Quadrangular. Acho que era 90 anos, 80, alguma coisa assim, alguma data redonda da Quadrangular, e foi lá em Los Angeles, e aí levou uma parte da família, né? A gente foi lá com ele, e foi quando conheceu o Angelus Temple, que é a primeira igreja quadrangular e tudo mais. Eu, criança, correndo pelos corredores, eu vejo uma alavanca. Nossa! Aí eu falei... Foi feita para puxar, né? Tem alavanca. Aí eu fiquei olhando para a alavanca, eu tentei entender como é que funcionava. Quando eu disparei a alavanca e começou o alarme de incêndio no prédio inteiro, teve que evacuar. Enfim, foi uma coisa... A sorte é que tinha um segurança me olhando, viu que era a criança que estava fazendo, aí ele já amenizou a situação lá. Legal. Mas a cara da pastora Carla, quando me viu... Neto! Nossa, que bacana. Fora também os micos dançando no DBF, né? Detalhe, vídeos gravados. Já me vesti de árvore aqui. Se vestiu de árvore. Tem registro disso? Espero que não. O pessoal da Farol precisa desses registros. Se alguém tiver minha foto de árvore dançando, alguma coisa da EBD, não mande, por favor. Olha, você tá falando pro cara que tem tudo ali. O cara que tá Eu sei que tem vídeo meu dançando, mas também ninguém mande, por favor. Mas tu tem esses teus vídeos guardados? Eu não. Eu não quis. É tão vergonhoso que eu não quis pra mim. Não quis nem saber, né? Muito bem. E, assim, é natural que vocês se espelhem, né? Nos pais de vocês, nos avós, na família de um modo geral. Tios, tias, não estou falando aqui exatamente só de pai e mãe. O que mais, assim, falando de uma visão positiva mesmo, o que vocês mais admiram mesmo dentro da família de vocês? É um momento aqui, olha, familiares, gravem isso, levem para o coração. O que dentro da família de vocês mais tocou assim para dizer, não, é isso que eu quero viver mesmo, eu quero viver esse evangelho, eu quero viver a vida cristã? O que da família de vocês mais tocou no coração? Assim? Eu acho que a coragem e a ousadia. Sempre isso. Porque... Isso é fato mesmo. Quando a gente pega a história, né? Tudo mais a gente vê que
sempre dá para fazer mais. Sempre tem alguma coisa que a gente pode abrir mão. Sempre tem, quando a gente vê, enfim, pessoas que a gente ama abrindo mão, correndo riscos, sofrendo perseguição às vezes, a gente pensa que quando a gente é pequena, a gente pensa por que está passando por isso, por que tem que é tão precioso que vale a pena abrir mão de tudo. E quando a gente descobre, é algo que muda completamente a nossa vida. Quando a gente tem a nossa própria experiência, entende que aquilo que tu viu teus pais, teus avós abrindo mão, sofrendo, enfim, calúnia, difamação, perseguição, mas se mantendo tão fiéis e tão puros naquilo, quando tu entende a verdade que tem por trás daquilo, a verdade do Evangelho, é quando cai a ficha e que tudo passa a valer a pena. Glória a Deus. Eu vi muito pelos meus pais o sacrifício que eles fizeram pela obra. E eu não entendia, demorei muito para entender, mas quando eu vi que o que eles fizeram abençoou a vida de várias pessoas, transformou, porque eles se permitiram ser usados por Deus. Então isso, na minha vida, talvez entrando um pouquinho no testemunho do meu pai, que refletiu muito em mim. Meu pai foi marcada uma infância totalmente de desprezo. A minha avó morreu aos 5 anos, quando ele tinha 5 anos, e o meu avô largou ele para uma família de tios que o tratou como escravo. Nossa. Então, assim, o meu pai, ele tinha tudo para virar o que não prestava, ir para o mundo e etc. Só que aos 16 anos ele começou o ministério dele. Então eu sempre vi, durante a minha infância, uma vida de sacrifício. E quando eu percebi o porquê ele fazia aquilo, isso foi algo que me tocou profundamente. Caramba, ele está servindo as pessoas. Entendeu? Então eu quero isso para mim. Eu quero poder sentir essa felicidade, por mais que seja cansativo, por mais que deixe a gente assim, Senhor, tá pesado. Eu não consigo sustentar. Mas a alegria que vinha na nossa família em si, a forma que a gente era abençoado por ele ter seguido isso, foi algo que me fez querer continuar. Amém. Amém. Eu vejo que vocês, assim, glória a Deus pela vida de vocês. Para quem não sabe, eu conheço eles fora parte já. Já conheço de um tempo já. E eu sei como a vida de vocês é uma bênção. Então, é muito, muito lindo de ver, de verdade. E eu queria perguntar para vocês dois se, talvez na infância, adolescência, não sei, que é quando o próprio Josué falou, a gente está meio imaturo ainda. Vocês sentiram uma certa, vamos dizer assim, competição com a igreja, no sentido de a minha família está se doando mais para a igreja, de repente, do que comigo. Vocês chegaram a passar por isso? Porque isso é algo, a pergunta não veio do nada. Eu já vi alguns relatos, quando eu estava até, inclusive, me preparando para essas perguntas, eu vi alguns relatos de filha de pastor que, na infância, não entendiam. Meu pai passa o dia inteiro na igreja e eu quero ele em casa, por exemplo. Vocês chegaram a viver isso, vocês dois? Ou foi mais tranquilo, assim? Assim, eu vou falar da minha parte, porque meus pais, diretamente, diferente da Samara, não assumiram obra. Então, a minha mãe sempre trabalharam muito, né? Então, foi parte de trabalho mesmo, que eles não estiveram em casa, mas nunca... Minha mãe chegou a assumir obra por um tempo, mas acho que ou eu era muito pequeno, ou eu nem era nascido, enfim, faz muito, muito tempo mesmo. Então, eu não senti tanto, porque já era uma questão mais distante, né? Apesar de eu morar bem próximo do meu avô, enfim, a vida deles, se é corrida hoje, imagina 20 anos atrás. Mas... Se ele não está aqui na sede, ele está em... Ele está em algum lugar, está em algum lugar. Está no Pará, em algum lugar. Está em algum lugar no Pará, no Brasil, no mundo. Exatamente, é verdade. Mas, tipo assim, eu não senti tanto porque eu não estava diretamente no meio. Mas, enfim, conheço vários colegas, filhos de pastores que enfim, sentem isso, né? Em contrapartida, a história do Josué, a minha já foi marcada um pouco pela ausência. Não só por meu pai estar todo dia. Eu poderia acompanhar, sim, mas tem diversas situações, como escola, como eu deveria estar mais com minha mãe, até porque quando a gente é criança, a gente tem que se espelhar em alguém. E a mulher tem que se espelhar na mãe. Então, eu andar muito tempo com meu pai, também meu pai ia pregar muito para o interior, e era muito longe, eu precisava ficar em casa, para minha mãe cuidar de mim. Então, eu sofri um pouco dessa ausência. Além disso, na minha infância, eu fui criada dos meus 6 meses até meus 9 anos de idade pela minha avó. Porque a minha mãe trabalhava todo dia, muitas das vezes para sustentar a casa. Tem até diversas histórias dos meus pais que eles contam uma época que eles tiveram que vender todos os móveis deles para comprar terreno para a igreja. Uau.
Então, Nossa. assim, Tu falou mesmo de sacrifício, né? Ainda agora. Então foi realmente uma entrega muito grande pro reino, né? com certeza. E eu vivi muito tempo dessa ausência. Foi algo que me machucou. Hoje em dia, eu já entendo, como eu disse. Eles tiveram aquele sacrifício, mas quando eu vi o que Deus fez na vida de várias pessoas, porque eles se permitiram ser usados, Perfeito. isso tocou em mim. E é algo que eu planejo muito não fazer. Ter um total sacrifício, mas tá com os meus filhos ali. Cuidar também. Aí já é algo que tu vai prestar atenção, né? Quando for a tua vez, por exemplo, de estar no ministério, a gente vai agora Até porque tentar fazer um jogo, né? a ordem, né, ministerial é Deus, família, ministério. Então a família, ela tem que ser cuidado da família, né? E eu entendo o caso dos meus pais. Meu Como pai, tu falou, tu até admira eles por causa disso, né? Por meu tudo que pai, fizeram. ele não teve figura paterna. Sim. A única figura paterna que ele encontrou durante a vida toda dele foi o pastor Josué. Uau. Isso Então, é muito forte. ele começou a se espelhar nele. O pastor Ivanô também, que foi o primeiro líder. E a minha mãe já teve a minha avó, assim, ajudando ela, mas ela também não teve figura paterna por questões da família. Meu avô acabou constituindo outra família. Então, assim, a minha família sempre foi eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã. Glória a Deus. Amém. Eu tenho uma pergunta. Vocês estão representando milhares, pode ser assim? Pode. De filhos de pastores, né? Gostaria de saber, vocês têm algum grupo que vocês, assim, por exemplo, vão falar assim, vamos reunir aqui os filhos de pastores, né? Em algum retiro, por exemplo, para resenhar, talvez, para conversar, alguma coisa do tipo. Eu sei que vocês têm uma galera, né? Vocês se reúnem sempre com algumas pessoas, mas se vocês têm realmente esse grupo, assim, a nível estadual, digamos. A nível estadual ainda não. Na Farol tem uns 20 filhos de pastor. Você já tem a conexão de vocês? Então já tem ali? uma conexão lá Os dentro. FIPAs. FIPAS, Farol FIPAS é o nome da Que legal. Assim, eu não sabia que o termo em português, mas até lá fora eles chamam os PKs, que é Pastor's Kids, filhos de pastores. Aí eles têm toda uma comunidade. Você que realmente. quer aprender inglês? Se quiser falar alguma coisa, Jet Center Belém, com vamos Olga. lá. Estamos aqui com 2 representantes da JET. Brincadeira, gente. Mas, de fato, vocês têm essa conexão? Vocês compartilham experiências, essas coisas? Assim? A gente conversa com vários filhos de pastor, como eu disse, na minha rede, na rede Farol, a gente tem vários filhos e filhas de pastores que frequentam a rede, alguns até enviados pelos próprios pais para terem experiências fora da igreja, né, da família, mas a gente compartilha muita coisa. Tem uma coordenadoria estadual também de filhos de pastores, mas realmente o coração, o desejo é de conectar cada vez mais, né? De fazer eventos voltados para esse público, de fazer um tratamento espiritual mesmo, emocional, específico para esse grupo, porque são demandas que só quem é filho de pastor sabe, as demandas que passa muitas vezes, principalmente quem está diretamente envolvido com obra. Então é algo, a gente tem que se conectar mais. Sim. Que precisa, a gente tem que se conectar mais a nível estadual mesmo. Amém. Glória a Deus. Queria ser até exatamente isso, uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, até algo que vocês comentaram, que talvez na infância, na adolescência, não tinha tido aquela pessoa que te entendesse. Nossa, eu te entendo. Agora vocês estão criando isso, né? Isso é muito legal. Glória a Deus por isso. Olha, a gente está aqui tendo perguntas aqui do nosso ponto. Vou perguntar da mais recente. Vocês já se compararam com outras famílias, por exemplo, que a vida do filho de um não pastor é melhor, é mais legal. Vocês já viveram esse momento de estar se comparando com a vida de quem não está no ministério, por exemplo? De famílias que não vivem no ministério? Ou vocês nunca se compararam assim? Já. Já. Quando eu era pequena, eu pensava muito assim, porque tinha o culto domingo de manhã. Aí a família fazendo churrasco. Eu, gente, esse pessoal não vai para a igreja? Bora para a igreja? Foi por causa da comida, né? Samara? Não era, não. Mas, de qualquer forma, eu pensava assim, nossa, parece que ia ser muito mais legal. Ele está sempre, toda hora com a família. E meu pai tem que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, e acaba ficando meio bagunçado, assim. Então, eu me comparei já, diversas vezes. Eu não estou lembrado de uma vez tendo me comparado, então eu acho que, da minha parte, eu não lembro a comparação. Foi muito da pessoa, meu próprio
característica é, tipo, aceitar o que está na frente e vai. Sim. Então, acho que eu não me lembro de comparação, assim. Temperamento mais fleumático. Assim. Tô brincando. Mas eu gostei da tua experiência, Samara, e eu queria ouvir de ti como foi para tu superar essa barreira da comparação, assim. Como tu chegou nesse momento que tu tá hoje? Foi a partir do momento que eu comecei a pensar. Nossa, tem que pensar, né, Lia? Se a gente foi querer ir pelo que os outros pensam, Verdade, é a gente muito tem que ter a difícil. nossa própria pensamento. E eu comecei, Senhor, eu estou me comparando porque eu estou focada nas pessoas. Eu não estou focada em Ti. E eu preciso focar mais em Ti, porque a partir do momento em que eu foco em Ti, eu vou conseguir andar nos Teus caminhos da maneira certa. E eu vou Te agradar. O que é o nosso propósito? A gente tem que agradar a Deus. E não agradar as pessoas. Então, eu comecei nessa caminhada. E foi assim que eu superei, porque Deus foi me revelando coisas e como Ele estava satisfeito por eu ter escolhido aquilo. Amém. Sim. Glória a Deus. Olha, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que tu já até respondeu, né? Mas eu vou fazer essa pergunta no geral aqui, logo para todos nós. Já houve alguma situação que os seus pais, ou até mesmo o pastor Josué, chegou para ti, chamou tua atenção por algum erro que vocês fizeram, assim, naquela época, e vocês pensaram, vocês ficaram chateados pelo erro, pela chamada de atenção, e vocês pensaram assim, eu não quero mais saber. Sei Aquele lá, momento de aquele querer de se se rebelar, entendeu? De Uhum. querer se rebelar de alguma forma, assim. Vocês têm algum relato que vocês se lembram ou até mesmo passaram por alguma situação nesse sentido? Acho que é meio parecido com a bronca que tu levou lá do teu pai. Com relação a essa bronca, não foi algo que me deixou assim com raiva. Ai, meu pai estava... Não, sabia que ele estava certo. Sim. Ele estava atrapalhando os meus amigos já prestarem atenção no culto. Então, ele estava totalmente certo naquele momento. Mas eu nunca tive vontade de me rebelar, porque eu sempre fui muito ensinada sobre isso. Glória a Deus. Sobre questão de rebelião, como é pecado, como Deus é uma das coisas que Deus mais detesta. E assim, eu vivenciei muitas coisas na igreja parecidas. E eu via o meu pai passando por aquilo. E eu falava, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu vi o quanto o meu pai, ele se doava e mesmo assim era muitas das vezes traído pelas pessoas. Então, nunca tive esse sentimento de querer sair, de não querer mais estar na igreja, enfim. Eu sempre fui muito assim certinha nessa questão. Glória a Deus. Achei, assim, rebelião, não, mas tem um momento na adolescência, eu acho que isso de todo mundo, não só de filho de pastor, mas de cristão, que a gente começa a ver amigos fazendo coisas, frequentando ambientes, e que para querer fazer parte do grupo, como a Samara trouxe mais cedo, a gente também quer participar, a gente quer estar no meio, tá? A gente quer uma galera para fazer parte. E em alguns momentos, algo que meus pais sempre fizeram foi que eles sempre trouxeram repreensões, ensinamentos à base da Bíblia. Então, tipo assim, às vezes quando a gente está adolescente ainda querendo fazer parte e é barrado de alguma coisa, a gente fica, mas por que só comigo? Só porque minha família é da igreja, não sei o quê. Mas quando a gente é ensinado mesmo na palavra, como a Samara também falou ainda agora, a gente entende tudo. A gente entende que, na verdade, é uma proteção para a nossa vida. É uma proteção no espiritual que eles estão dando, é uma proteção familiar que eles estão dando e que é uma proteção de pessoas com um discipulado também, de pessoas mais maduras na fé que estão nos ensinando a como nos portar nos ambientes, quais ambientes frequentar e como ter uma caminhada cristã. Amém. Amém. Curiosamente, vocês dois aqui, além de filhos de pastores, vocês também, a família de vocês tem pessoas de figura pública, temos aqui vereadores representados, temos aqui pessoas que já estiveram em cargos públicos e estão em cargos públicos atualmente em ambas as famílias. E como é que vocês lidam sobre essa questão de estar no holofote, tanto de serem filhos de pastores, como também serem, na família, pessoas que são figuras públicas, né? Naturalmente, vocês vão estar no holofote. Então, como é que vocês lidam com isso até hoje? Assim, dependendo do ciclo social, algumas pessoas até sabiam antes que era deputado do que era pastor. Justamente. Pessoas de fora, principalmente, né? Sim, então, tipo assim, acho que o primeiro ponto é quando a gente tem uma pessoa que é figura pública e da igreja, tem que ter zelo, não vou falar nem 2 vezes, mas 1000 vezes mais. Porque, pro mundo lá fora,
é muito normal essa questão de influência. Então, a família que tu participa, os meios em que tu estás inserido, o que isso pode ganhar para ti como ganho pessoal, o que a influência da tua família pode dizer a respeito de ti. E é muito interessante quando a gente está nessa dupla ponte, de tanto pastor quanto cargo público, a gente não se deixar levar por vaidade nesse meio. A gente não se ludibriar, não se iludir com essas coisas, porque é comum nesse meio. Tu ter amizade por interesse, Sim. tu teres pessoas que vão te aproximar de ti pelo que tu pode E até oferecer para a Era vida isso que eu ia dela. perguntar também. Surgiu essa dúvida se vocês já tiveram muitas pessoas que se aproximaram realmente de vocês com algum tipo de interesse, assim. Porque ele é pastor, eu também vou ser. Enfim, né? Alguma coisa do tipo, assim. Teve esse tipo de situação com vocês, assim? Já. Também mais na infância. Eu ficava muito na salinha das crianças, ouvindo. E muitas crianças vinham se aproximar. Crianças. Detalhe, crianças. Começa lá na infância. Sim. E as pessoas se aproximavam de mim, eu fazia amizade, porque eu queria ter amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito mais fechada. Então, teve momentos que a pessoa programava uma festa de aniversário surpresa para mim, me dava presentes em horas assim, por que tá me dando presente? E Ficava falava, bem claro para ti que era só... e falava mal de mim. Dentro da salinha das crianças, gente. Falava mal dos meus pais. Chegou até a trair assim, a confiança dos meus pais diversas vezes. E não foi só uma vez, foram várias. Nossa. Isso me gerou até um certo medo de me aproximar de pessoas da igreja. Mas isso já é outra Isso, história. né? Isso já é Outro muito- podcast. Outro podcast. Mas então, Não, mas como isso tu é lida... justamente, como é que tu lida hoje em dia com essa questão, então, de estar até no holofote? Tu leva numa boa? Tu já consegue discernir quem são as pessoas que estão se aproximando com outras intenções? Como é que tu lida com isso? Bom, eu lido pensando muito. Olha, Espírito Santo, se a pessoa está querendo se aproximar de mim só porque quer alguma coisa, o Senhor me avisa. E ele tem feito isso, graças Glória a a Deus. Deus. Então, eu tenho sempre esse cuidado. Porque eu sei que muitas das vezes as pessoas elas querem saber o que ocorre naquela família. Uma forma de atacar, isso eu já vi diversas vezes. Ainda mais Então, quando se trata assim da pessoa de fato ser uma Nossa, figura sim. pública. E eu realmente, muito interessante tu falar isso, porque eu não tinha pensado por esse lado. Eu pensei mais pelo lado da pessoa querer, por exemplo, se aproximar, querendo algo para si. Tanto pela questão dos familiares em cargos públicos, como também por serem pastor, de repente querer cargo na igreja, alguma coisa. Mas, de fato, né, também tem esse lado Tem da esse pessoa querer se lado. aproximar para saber Saber o que ocorre. Como é a vida, o que acontece. às vezes, para destruir a imagem. Exatamente. Justamente, na verdade, o objetivo é esse, né? No final das contas. Vocês já tiveram alguma experiência que vocês identificaram que alguém queria realmente só isso ao se aproximar de vocês? Ou não? Quando chegam pessoas assim, querendo saber em pouco tempo muitos detalhes da tua vida, muitos detalhes da vida proximidade. íntima, uma proximidade que tu não dás para a pessoa, a gente já acende um alerta na cabeça, né? Com certeza. Caraca, isso é muito top. Como funciona a mente humana, assim. E, atualmente, queria que vocês compartilhassem um pouco de como é que está o coração de vocês em relação ao futuro. A gente falou muito da infância de vocês, da adolescência, tananã. Mas como vocês se veem agora dentro do ministério? Eu já sei que o pastor Josué Neto. Eles também chamam de pastor Josué. Eu já falei a mesma coisa. Pastor Josué não dá por enquanto, porque é uma memória muito viva dele, eu não tenho. Então, eu já sei que o pastor Josué Neto está aqui na frente da Farol. A Samara está também na Farol, né, servindo, sendo muito abençoada e abençoando. E eu queria saber de vocês qual é a visão de vocês, né, para daqui para frente, como filhos de pastores dentro do ministério. Olha, nossa, vou começar a falar de visão de futuro é um outro podcast. Mas, assim, eu acho que Vou trazer uma frase do pastor Valdir Batista, que cada geração luta pela sua própria geração. Então, Forte. assim, Então, a gente, enquanto filhos, a gente está na terceira geração. Nós somos fruto da terceira geração que está dentro da igreja. E uma conta que eu sempre faço, que é tipo assim, chegou a geração do meu avô, não tinham nada. Então, eles foram abrindo. Nesse meio, veio a segunda geração, que é a geração dos nossos pais. Alguns já vieram com o pastor Josué, outros foram crescendo dentro da igreja. Mas nós somos a primeira geração que nasceu, de fato, dentro da igreja. Que nasceu com uma igreja estruturada.
Sim. Então, assim, a gente é uma geração, isso eu falo das pessoas de, sei lá, 12 até 25, 27 anos, que é uma geração que tem que se preparar muito. Porque é uma geração que tem as armas e as oportunidades para se preparar. Já tem a estrutura Já aqui tem toda a estrutura pronta ao redor. Então, assim, pro presente, na verdade, é preparar uma geração. Porque a geração que veio antes da gente, ela vai passar. Inevitavelmente, é o decorrer natural do tempo. Uma geração que vai passar. E que daqui a 10, 15, 20, 25 anos, essa geração vai estar à frente da obra. Essa geração vai estar à frente da igreja. Então, é uma geração que primeiro tem que ser preparada. Segundo, tem que ser uma geração que é unida. Uma geração que tem que entender o que o Evangelho pede para esse tempo. O Evangelho pede, acima de tudo, união. O Evangelho pede união dentro da igreja, entre as igrejas, não ter mais aquela competição, quem é maior do que quem, mas sim realmente o corpo de Cristo sim, mesmo. mais um sentimento de corpo. Glória a Deus. A gente tem um sentimento de corpo e buscar isso. Por exemplo, semana passada, ou retrasada, que teve o Aviva Universitário. Sim. Cara, lá foi incrível, porque foram vários jovens, de várias igrejas, todo mundo sendo o corpo de Cristo. Cada um na sua característica, na sua forma de ser. Mas uma geração que tem que buscar conhecimento, preparação, união e que tem que estar na rua. Com Amém. certeza. Porque, combinando, trazendo uma parte que o José falou, estão surgindo muitas pessoas que estão separando a igreja no sentido de pregar para o ego daquelas pessoas. Estão deturpando a verdade de quem Jesus é. É isso. Então, a gente tem que se preparar espiritualmente. A gente tem que voltar às nossas origens. Como a Quadrangular foi fundada com os dons do Espírito Santo se movendo. Então, é algo que tem que ser muito presente ultimamente. Amém. E eu queria dizer que é muito lindo ver vocês falando isso, porque é até algo que fica um pouco... os filhos de pastores sabem de tudo. E ver os filhos de pastores aqui dizendo que a gente tem que se capacitar É isso, é muito forte. A gente tem que estudar, a gente tem que estar na rua, como tu falou, né? Tá na rua, tá pregando evangelho por aí, expulsando demônio na rua. Com certeza. Agora, é realmente fazendo família isso. mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente está encaminhando Já pro ia final do falar, podcast. Mas eu tenho ainda mais... Tem 50 perguntas ainda para fazer Já é o aqui. final, mas a gente ainda tem 50 perguntas. Para a gente já encaminhar, né, para o nosso fechamento, o que seria alguma coisa que vocês gostariam que as pessoas entendessem melhor sobre a realidade de filho de pastor? Algo que vocês gostariam que as pessoas desmistificassem da mente delas, assim, por exemplo. O que vocês conseguem pensar aí na bucha? 5, 4... Posso começar aqui. Filho de pastor não é pastorzinho. A salvação, gente, ela é individual. Nós precisamos conhecer Jesus, cada um. Cada um tem que conhecer Jesus. Então, não adianta você esperar muito de um filho de pastor, que talvez ele possa entregar, possa ser assim, uau, incrível, mas também pode ser que não. Porque Deus ele vai agir de maneiras diferentes na vida de cada um. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha o mesmo propósito, da questão de abençoar, trazer uma nação, criar um povo, os hebreus, e estabelecer uma aliança. Só que cada um passou por situações diferentes. E assim é com a gente. A gente não vai ser igual. E tirar isso da cabeça. Nossa, pastor, ele vai ser pastor também. Não é assim. Pode ter um chamado diferente. O filho de pastor tem que aceitar Jesus, tem que se batizar Sim. também. Tem que passar Por todo o processo. Né? E quero deixar 2 recados. Primeiro, acho que para a comunidade geral da igreja, que a gente alcança com esse podcast. E o segundo, para os filhos de pastor em si. O primeiro, creio que para a comunidade geral, é que vai muito no que a Samara falou. Filho de pastor precisa aprender sobre o evangelho. Filho de pastor precisa ser discipulado. Filho de pastor precisa ter referências na vida dele. E filho de pastor tem que se sentir acolhido dentro da igreja. Não pode se sentir porque ele é filho de alguém, porque ele exerce, está dentro de uma família pastoral, que ele tem que ser separado da igreja. Não. Ele tem que se sentir acolhido. Então, se você tem algum filho de pastor na sua igreja, acolha ele. Não com interesses, não pelo que pode dar,
mas por ele ser parte do corpo de Cristo também, assim como eu, assim como você, assim como todos nós aqui. E para os filhos de pastores que você não está sozinho, que você tem pessoas que entendem os desafios específicos de ser filho de pastor e que dá até vontade de, se puder, não sei agora, lançar agora a ideia. Vamos criar um grupo De eu criar um grupo e botar no link do podcast Pronto. dos filhos de pastores Aí, no ó. estado do Pará. Já. Pronto, ao vivo. É. Ao vivo. Ao vivo aqui. Então, Atenção, produção, tem por favor. Alô, Charles, bota na descrição do podcast um grupo de WhatsApp. Me avisa quando for sair, que eu crio o grupo lá. Mas que você não está sozinho. Você tem pessoas que entendem. E busque ter as suas experiências com Deus. Não fique refém, não fique dependente do que aconteceu na sua família, dos seus avós, dos seus pais. Busque ter você. Entender quem é o Deus que a sua família serve. Buscar as suas experiências pessoais com Ele. Deus, indo naquilo que a Samara falou também, Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas a própria palavra diz que Deus só passou a ser o Deus de Jacó quando ele teve aquela experiência da escada que subia e descia do céu, aquela experiência em Betel. Então, a partir daquele momento, Jacó que disse, se tu me acompanhares na viagem e tudo mais, tu serás o meu Deus. Então, Jacó passou uma grande parte da sua vida, estando na família dos patriarcas, tendo o avô Abraão, tendo o pai Isaac, mas não tendo o Deus dos seus pais. E a partir de uma experiência pessoal, e a partir de uma experiência em que ele pôde ver a glória de Deus, e tudo aquilo que ele tinha, ele pôde dizer, tu és meu Deus. Então eu quero que você também tenha essa experiência. Se necessário for, converse com seus pais, tenha um momento a sós com Deus, e seja discipulado. E com certeza você tem um legado espiritual na sua vida muito grande. Você tem uma herança muito grande. Sim. E busque isso. Busque entendimento, direcionamento e busque saber qual é o seu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. E, curiosamente, eu já ia até colocar, a próxima pergunta era um conselho. Eu até pensei, você falei, será que Então, ela gente, fez a que pergunta incrível. do conselho? Não, eu achei incrível. E aí, Samara, pode completar, em nome de Jesus. Que eu ia falar sobre a questão de permanecer. Quando você decide, vou fazer aquilo, Deus ele vai te colocar no deserto para te preparar. Então, é muito importante a gente sempre continuar, a gente sempre ir atrás daquilo. E a gente colocar todas as nossas expectativas em Deus, e não nos homens. Não tem nada que possa nos levar a lugares altos sem ser Deus. Então, continue, persista. Se você está nesse caminho, se você decidiu seguir o seu legado, o seu chamado, o que Deus estabeleceu para a sua vida, continue que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui dessa conversa, né? Poxa vida. Né? Mas eu quero agradecer desde já a vocês aqui, por vocês abrilhantarem, trazer um pouco mais de clareza, né? Porque acredito que é um assunto que é muito falado aqui na nossa igreja, mas muita gente, assim, porque é filho de pastor, tem que ser santo, aquela coisa toda e tudo mais, mas não. São pessoas que, assim como a gente, eu e a Olga aqui, nós não nascemos em lar cristão, né? Então, vocês aqui são uma prova daquilo que vocês estão aqui para trazer mais conhecimento para as outras pessoas que não conhecem, né? Então, muito obrigado, né, Pastor Josué, Samara, né? Eu queria que vocês se direcionassem para o público de casa, né, e deixassem as suas considerações finais, falassem suas redes sociais, aquilo que você está exercendo na igreja, que você faz parte, tudo mais. Vocês podem ficar à vontade. Então, meu irmão, como o Kennedy falou, sou o pastor Josué Neto, sou o pastor da Rede Farol. E se você está assistindo aqui, está sem igreja, por um acaso, vem conhecer a nossa rede, todo domingo às 10 da manhã, aqui na Igreja Sede. E também tem desenvolvido o ministério com Geração Forte, nos Connects. Se você ainda não teve um Connect na sua cidade, fique atento que em breve pode estar chegando um aí. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem preparado para essa geração. Grandes coisas Deus tem preparado para a geração do Jacós. A terceira geração quadrangular no Pará vai experimentar coisas. Meu Deus do céu, você testificou. Se olhou na mesma hora. É forte. Grandes coisas Deus tem preparado para essa geração. Amém, E a eu gente creio. vai ver que Deus ainda vai continuar se movendo muito mais dentro da nossa igreja. Amém. Amém. Divulga as redes sociais da Farol. @JosuéBN, da Farol é @FarolBelém.
Eita, amei. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou a Samara Chaves, redes sociais Samara CR Chaves. E atualmente estou na Farol, trabalho na mídia. Então, se você é mídia também e você quer ir para a igreja, está precisando, em Belém, venha na Farol. Com certeza vai ser incrível ter você lá. Amém. Glória a Deus. E a Samara faz a melhor mídia de igreja que você fala. Ei, o Instagram da Farol é top. Sim, eu precisa ver. sigo. Inclusive, verdade, a mídia é muito boa. Parabéns, Samara. É isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, muito obrigado por você estar até aqui, até agora, né? Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que vai estar aparecendo em algum canto dessa tela. Lá você vai encontrar mais conteúdos, cortes voltados para o tema específico que a gente está falando sobre filho de pastores hoje, né? E também você pode se inscrever no canal da nossa igreja, IEQ Pará Oficial, no YouTube. E lá também, toda terça-feira, às 19 horas, tem episódio novo para você. Não é isso, Olga? Isso, exatamente. E eu quero te convidar a comentar, deixar uma pergunta, de repente, algo que foi falado, você ficou com alguma dúvida, deixa uma pergunta aí que a gente vai fazer questão de chegar até eles, para eles responderem. E acompanhe nossas redes sociais. Você também pode opinar nos nossos futuros temas, algo que seja relevante. Perfeito. E que você queira ver a gente conversando aqui. É isso aí. Exatamente. Fique à vontade. Tá bom? Muito obrigada por terem nos acompanhado até agora. Muito obrigada aos nossos convidados mais Amém, uma eu que vez. agradeço. Foi uma bênção Obrigada, recebê-los muito aqui. obrigada. E que o Senhor continue sendo com vocês nos Amém. ministérios que vocês estão exercendo, Amém. em tudo que vocês fazem. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Muito Amém. obrigada. E vocês, gente. a porta está sempre aberta. Sempre que quiserem voltar aqui, por favor. Olha, a gente já teve até o tema de próximos passos, Sim, legado. é. Já é outro podcast. E, isso. cara, vai ter mais de um. Pessoal, vocês vão ver esses rostos aqui mais vezes. Exatamente, podcast sobre testemunho, sobre outras coisas. Gente, muito assunto. Amém. Então Glória é a isso, Deus, pessoal. então, Deus gente. abençoe você aí. E até o próximo episódio. Tchau, Vamos dar tchau gente. pra cá, Deus ó. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.